A Revolução Francesa, um período crucial na história mundial, eclodiu em 1789 e continuou até 1799. Ela marcou uma profunda transformação na estrutura da sociedade francesa e sua subsequente influência nos assuntos globais. Originária na França, a Revolução foi impulsionada pela insatisfação generalizada com a monarquia absolutista, as injustiças econômicas e os ideais iluministas. Esta década tumultuada viu a derrubada do rei Luís XVI, a ascensão de mudanças sociais radicais e culminou com a ascensão de Napoleão Bonaparte. As reverberações dessa convulsão se estenderam muito além das fronteiras francesas, remodelando paisagens políticas em todo o mundo. Apesar de suas origens europeias, a Revolução Francesa não foi um evento contido. Inspirou uma onda de movimentos revolucionários em todo o globo, desafiando monarquias e poderes coloniais. Forneceu uma estrutura para os princípios democráticos modernos, enfatizando liberdade, igualdade e fraternidade. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, adotada durante a Revolução, tornou-se um documento seminal que influenciou os discursos sobre direitos humanos em todo o mundo. A Revolução também marcou o fim do feudalismo na França, levando a mudanças significativas na propriedade da terra e na hierarquia social. Desmantelou estruturas antigas que privilegiavam a nobreza e o clero, abrindo caminho para uma sociedade baseada no mérito e não no direito de nascença. Essas mudanças tiveram impactos duradouros, moldando a trajetória dos Estados-nação modernos. Neste vídeo, exploraremos como a Revolução Francesa transformou o mundo, examinando suas causas, convulsões políticas, mudanças sociais e impactos econômicos. Através de exemplos específicos e dados históricos, veremos como esse período dramático continua a influenciar a sociedade contemporânea. A Revolução Francesa foi alimentada por uma confluência de fatores, cada um contribuindo para a crescente insatisfação que, eventualmente, levou a uma revolta explosiva. Um dos principais catalisadores foi a crise econômica enfrentada pela França no final do século XVIII. O país enfrentou uma crise financeira devido em parte ao seu envolvimento em guerras caras, como a Guerra da Independência Americana. Essa tensão financeira foi exacerbada por um sistema tributário injusto que sobrecarregava desproporcionalmente o povo comum, enquanto a nobreza e o clero desfrutavam de isenções fiscais. A desigualdade social foi outro fator significativo. A sociedade francesa era rigidamente dividida em 3 estados: o clero, a nobreza e os plebeus. Este último, compreendendo a maioria, suportou o peso das dificuldades econômicas e tinha pouco poder político. Esse desequilíbrio era ressentido pela burguesia em ascensão e pelos trabalhadores urbanos que buscavam maior representatividade e direitos. As ideias iluministas alimentaram ainda mais o descontentamento, promovendo conceitos de direitos individuais, governança democrática e secularismo. A má gestão política da monarquia, particularmente sob o rei Luís XVI, intensificou a crise. A incapacidade do rei de resolver os problemas financeiros e sua resistência a reformas significativas o alienaram tanto da população quanto da influente burguesia. As tentativas de impor novos impostos foram recebidas com resistência, levando a uma demanda por representação política e responsabilização. Finalmente, o rigoroso inverno de 1788 a 1789 levou à escassez de alimentos e ao aumento vertiginoso dos preços do pão, levando a população ao desespero. Essa ameaça imediata à sobrevivência agiu como um catalisador, desencadeando tumultos e protestos que culminaram na tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. Este ato simbolizou o desafio coletivo contra a tirania e marcou o início da Revolução. Pense na situação como se a inflação do Brasil tivesse saído do controle, tipo um arroxo salarial daqueles. A Revolução Francesa inaugurou uma nova era política, caracterizada pela transformação radical das estruturas governantes da França.
A mudança política mais significativa foi a abolição da monarquia e o estabelecimento de uma república. O rei Luís XVI, que por muito tempo foi o símbolo do governo absoluto, foi executado em 1793, sinalizando o fim do poder dinástico na França. Essa mudança radical desafiou o direito divino dos reis, um conceito há muito defendido por monarcas em toda a Europa. A Revolução também viu a criação da Assembleia Nacional, onde representantes do Terceiro Estado se declararam o governo legítimo da França. Este órgão promulgou reformas cruciais, incluindo a redação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este documento articulou os princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, que se tornaram fundamentais para as sociedades democráticas modernas. A paisagem política foi ainda mais alterada pela ascensão de facções radicais, como os jacobinos, que pressionaram por mudanças mais extremas. Sob sua influência, ocorreu o Reino do Terror, caracterizado por expurgos políticos e execuções generalizadas de inimigos percebidos da Revolução. Embora um período de instabilidade, destacou o profundo compromisso de erradicar a influência monárquica e aristocrática. A convulsão política da Revolução teve efeitos de longo alcance além da França. Inspirou movimentos revolucionários na Europa e nas Américas, à medida que povos oprimidos buscavam emular a busca da França por liberdade e igualdade. As guerras napoleônicas, que se seguiram à Revolução, espalharam esses ideais revolucionários por todo o continente, levando à reorganização de territórios e ao declínio dos sistemas feudais. Imagine como se a revolta da vacina, no Rio de Janeiro, tivesse se espalhado por todo o Brasil e derrubado o governo. A Revolução Francesa não foi apenas uma convulsão política, mas também uma profunda transformação social. Defendeu a causa dos direitos humanos e buscou desmantelar as hierarquias sociais profundamente arraigadas que dominavam a sociedade francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi um documento histórico a esse respeito, proclamando a igualdade de todos os homens perante a lei e defendendo a proteção das liberdades individuais. Uma das mudanças sociais mais significativas foi o desafio ao sistema feudal, que por muito tempo permitiu à nobreza e ao clero exercer privilégios sobre o povo comum. A Revolução aboliu esses privilégios, redistribuindo terras e riquezas de forma mais equitativa. Essa mudança abriu caminho para uma sociedade mais meritocrática, onde os indivíduos poderiam progredir com base no talento e esforço, em vez de direito de nascença. A Revolução também abordou questões de liberdade religiosa e secularismo. Reduziu o poder da Igreja Católica, confiscando suas terras e colocando-a sob controle estatal. Essa abordagem secular influenciou futuros modelos de governança em todo o mundo, promovendo a separação entre Igreja e Estado como um princípio padrão. Os direitos das mulheres, embora não totalmente realizados durante a Revolução, ganharam uma plataforma para discussão e defesa. Figuras como Olympe de Gouges e sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã destacaram as desigualdades de gênero que persistiam. Embora a Revolução não tenha alcançado a igualdade imediata para as mulheres, ela preparou o cenário para movimentos futuros que continuariam a lutar pelos direitos e representação das mulheres. Essa reorganização social teve um impacto duradouro, contribuindo para o desenvolvimento de políticas sociais modernas e movimentos que defendem os direitos humanos, a igualdade e a justiça, princípios que continuam relevantes na sociedade global de hoje. É como se as diretas já tivessem acontecido no século XVIII, com um foco ainda maior na justiça social.